Olá, pessoal de casa, retornamos aqui com essa resolução das provas discursivas do TRF da 4ª região, 16º concurso. Agora vamos avançar para a análise do professor Adonias em relação às 4 questões discursivas e nesse primeiro vídeo ele vai trazer algumas dicas valiosas, introdutórias para a resolução de questões de caráter discursivo. Vamos lá, professor Adonias. Muito bem, professor Gabriel, professor Paulo, um alô a todos. E vamos nós aqui tentar destrinchar um pouco dessas questões subjetivas, questões dissertativas, né? Já deixando claro aqui de início, pessoal, que a prova dissertativa, ela também tem uma técnica de resposta mais adequada, né? A gente não fala sobre isso só em sede de sentença civil e criminal. É possível que você faça uma organização na sua prova dissertativa e que isso vá te levar a um resultado positivo, um resultado favorável, certo? Então, sempre deixar claro isso, que na sentença, tanto na sentença como nas questões, você tem um nível de organização ótimo, um nível bom de organização, que vai te levar a fazer uma boa prova, certo? Eu separei inicialmente aqui, pessoal, alguns apontamentos que vocês vão receber também no material, a propósito desse roteiro, né, desse passo a passo sobre como seria a montagem de uma questão subjetiva, tá? Na verdade, é um esquema, uma espinha dorsal que serve para todo tipo de questão subjetiva, tá? Com algumas variações, evidentemente, e penso que isso é importante de ser abordado antes de passarmos aqui para as questões da prova propriamente ditas, certo? Pessoal, é o seguinte, inicialmente, o que deve ficar claro para vocês é o seguinte, os enunciados da prova, pessoal, eles são explicativos por si mesmos, né? Então, eles já trazem uma moldagem, eles já trazem ali um pouco de um briefing da resposta que o examinador quer, né? Então, veja só, já existe essa moldura na narrativa, no enunciado que a questão vai te trazer, tá? Esse é o ponto 1 que eu queria abordar. O ponto 2 aqui dos nossos apontamentos é o seguinte, pessoal. O candidato tem que ter uma percepção sobre quais são esses pontos, né? Qual é exatamente o mote da questão, o que é que o examinador quis dizer com um termo, com as palavras que estão ditas lá no enunciado, tá? A partir dessa leitura inicial que você deve fazer, e eu sugiro que se faça essa leitura em no máximo aí o rascunho e a leitura deve ser feito em no máximo 15 minutos, gente. E por que eu sugiro esse tempo aparentemente reduzido? Porque nessa prova em particular, o examinador te deu um prazo de 4 horas, ou seja, você tem o tempo máximo de resolução das 4 questões em 4 horas, o que, evidentemente, nos leva a um tempo por questão de 1 hora, né? E, por certo, você vai ter de fazer uma caligrafia minimamente aceitável, né? E, para isso, você não pode correr demais com a sua prova. Então, um tempo de 15 minutos de rascunho, né? Rascunho e leitura, é um tempo que eu penso que é razoável, tá, gente? Porque esse rascunho vai ser um rascunho de apontamentos. Você não vai, isso já foi dito aqui, será dito em sede de treinamento das sentenças, você não vai fazer um rascunho completo, você não vai desenhar toda a questão no rascunho. Se você fizer isso, vai sobrar 15 minutos para você passar para a folha de texto definitivo. E não é esse o mote, não é essa a técnica adequada, né? Então, a sugestão é 15 minutos, gente. Vocês vão ler a questão e vão fazer um esqueleto. Vocês vão fazer um padrão de resposta para aquela questão, tá? E isso é importante pontuar. Seguinte, pessoal. Esse texto dessas questões, ele segue uma técnica de redação, tá? Isso não pode ser ignorado. São textos dissertativos, né? Melhor dizendo, dissertativo argumentativo, né? Porque você vai desenvolver raciocínios, você vai defender
muitas vezes, algum ponto de vista. Então, você deve permanecer dentro dessa lógica de redação. E isso não destoa muito daqueles ensinamentos que vocês aprenderam na época do vestibular, né? Que o texto dissertativo tem que ter uma introdução, ele tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão, certo? É lógico que vocês vão adaptar isso à sistemática de prova de concurso, né? Vocês não vão colocar um título, por exemplo. Não é disso que se trata. Mas, por exemplo, se a questão ela te dá um roteiro de resolução, por exemplo, ela pede para que o aluno, o candidato, trate sobre a origem de um instituto jurídico, né? Sobre o histórico de um instituto jurídico, sobre a abordagem constitucional. Então, é evidente que essa parte introdutória, histórica, você vai fazer na introdução do seu texto dissertativo, tá? Então, o que é que você vai fazer no seu rascunho a propósito disso? Você vai lá no seu rascunho, vai abrir um rascunho com o tópico dizendo introdução, abordagem constitucional e histórica. E, a partir daí, em subtópicos, que serão breves apontamentos, você vai puxar uma anotação, vai colocar em negrito no seu rascunho. Abordagem constitucional, artigo 5º, artigo 7º, artigo 13º da Constituição. Abordagem histórica, o que é que eu quero falar a respeito disso? O que é que eu devo falar? O surgimento do controle de constitucionalidade no modelo norte-americano, no modelo austríaco. Então, você bota breves apontamentos. E isso vai ser, evidentemente, a introdução do seu texto dissertativo em uma resposta hipotética, né? Mesmo porque, gente, não faria a menor lógica, nenhum sentido, você deixar para abordar o aspecto constitucional e histórico no final da sua questão dissertativa, né? E você fazendo isso, sem dúvida alguma, transmitiria para o examinador que você não tem um encadeamento lógico de raciocínio, né? Então, respeitando a natureza do texto dissertativo, comece na introdução abordando aspectos que o examinador pediu na tua prova e que ele classificou como abordagem histórica, constitucional, ou mesmo de origem do instituto que está sendo versado naquela questão, tá? Então, você abre o primeiro tópico, né, do seu rascunho, você vai tratar sobre isso. Outra dica que eu tenho aqui, pessoal, uma orientação que é sempre muito importante, uma vez que o examinador ele só vai conhecer do teu conhecimento o que consta na prova, né? Veja bem, não faça períodos muito longos. Quando eu me refiro a período, eu estou falando de técnica de redação, estou falando de gramática mesmo. Não passem muito tempo sem dar um ponto final na sua prova, certo? Façam um texto de modo que a leitura seja agradável, para a redação não ficar muito truncada. Você não pode entrar naquele vício de texto repleto de vírgulas e sem um ponto final. Você tem que encontrar uma virtude aí que é o meio termo. Você nem vai fazer um período longo e cansativo e nem vai também fazer pílulas, né? Frases curtas demais e desconectadas. Isso também tem que ficar claro. Veja bem, no desfecho, né, na conclusão, você vai colocar no seu rascunho também, evidentemente, o tópico de conclusão, né? E fazer uma referência sobre aquilo que você vai abordar na sua conclusão. E o que é que eu sugiro? Fazer uma breve síntese do que foi abordado no desenvolvimento, né? Ou seja, na parte de fundamentação. Façam uma síntese sobre o que foi dito e algum fecho, alguma frase que consiga consiga fechar essa etapa da prova, né? Fechar essa questão, certo? Um outro detalhe aqui que eu sempre costumo pontuar, pessoal, nunca esqueçam de sempre partir do ordenamento jurídico. Mesmo para as questões de humanística, é possível, e isso aconteceu nessa prova que nós vamos abordar, tá? É possível que até as questões de humanística tenham algum conteúdo constitucional ou infraconstitucional, tá? Então, vai ter alguma disposição legal sempre a ser mencionada. E você não pode fugir disso, você está fazendo a prova técnica. Embora seja uma questão de cunho aberto, mas você tem, sim, que fazer uma referência ao ordenamento jurídico e citar o fundamento legal, gente, que isso era um vício que eu tinha no meu começo, né, da minha vida
de provas e concursos, especialmente ainda na faculdade. Eu gostava muito na faculdade de fazer leituras doutrinárias, né? Eu gostava de ler filosofia, então eu costumava divagar muito no meu raciocínio. E isso me prejudicou em algumas provas dissertativas. Por quê? Porque eu respondi à prova, pessoal, imaginando que o examinador iria me conhecer, né? Que ele iria perceber que eu tinha um conteúdo bom, porque eu tinha feito leituras densas. Mas veja bem, pessoal, a prova é uma prova de comunicação rápida. A prova dissertativa é uma prova que você tem que comunicar para o examinador que você tem um conhecimento sobre aquele tema. E para isso você tem que usar racionalmente o seu tempo e o seu espaço, né? Então também não adianta ficar em divagações sem citar fundamentos legais. Sempre citem os fundamentos legais. Uma outra questão também que merece ser referenciada aqui é a questão referente à jurisprudência, né? Numa questão que aborde tema técnico jurídico, vocês terão de fazer uma referência jurisprudencial, certo? Então, também façam uma ligação a respeito disso no teu rascunho. Quando você estiver montando a sua fundamentação, né, a sua parte de desenvolvimento da questão, sempre lembrem da atenção à jurisprudência, né, sobre aquele tema. E você, com certeza, vai saber um apontamento qualquer jurisprudencial sobre aquele tema, gente. Quem chegou na segunda fase, sem dúvida alguma, vai conseguir fazer algum tipo de referência, tá? Então, essas são algumas dicas que eu preparei para a questão da formatação da prova. Isso vai ficar um pouco mais claro quando nós passarmos aqui para a abordagem específica de cada questão. E antes que eu termine, pessoal, essa prova da quarta região, e eu diria até que isso se aplica em todos os concursos, né? Especialmente os concursos da magistratura, são provas elaboradas por um examinador, que é um desembargador federal, é um juiz federal, ou um professor, um acadêmico, né? Então, veja, a tendência é que ele explore um tema que seja do seu cotidiano, né? Caso ele seja um magistrado, ou seja, algum tema pertinente ao objeto que ele julga na sua turma no tribunal, ou a vara, um juiz de vara criminal que esteja na banca, possivelmente pode abordar alguma questão relacionada a isso. O que é que eu estou querendo dizer a propósito de tudo isso? Conheçam a sua banca. Estudem os membros da banca, gente. Quem sai com um estudo para a segunda fase, fazendo só revisão da primeira fase, não vai fazer muita coisa. Você tem de conhecer sua banca examinadora, tá? E no TRF da quarta região, isso é importante pontuar, pessoal, existe uma revista de doutrina, certo? Que é da Escola de Magistratura da quarta região, e essa revista de doutrina é uma publicação muito rica, são os próprios juízes e desembargadores que costumam escrever nessa revista de doutrina do TRF4, e é importante que vocês vasculhem, certo? Nas revistas, se o teu examinador fez alguma publicação interessante, tá? Vão atrás desses textos também, porque isso é de fundamental importância. E, por fim, o TRF4 também tem um boletim jurídico muito bem organizado, certo? Existe um boletim jurídico que está lá na página também do TRF4, você pode acessar no link da Escola de Magistratura, e lá nesse link, você pode acessar esse boletim. Esse boletim ele é organizado por matéria, gente. É um boletim completo, tá? E vale muito a pena a leitura, especialmente se o desembargador, o juiz federal, que está na sua banca, especialmente se tiver algum julgado dele mencionado nesse boletim, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Os apontamentos são breves, realmente, porque nós passaremos para o conteúdo das questões e durante essa abordagem de conteúdo de cada questão ficará mais claro essa sequência lógica, né, que nós tentamos aqui abordar nessas questões dissertativas, tá ok? É isso, eu passo a palavra novamente para os colegas, professor Gabriel. É importante, Adonias, como tu bem colocou, o pessoal ficar atento a artigos de lei, de Constituição, para menção na prova, e se há algum entendimento jurisprudencial. Nós já corrigimos muitas questões discursivas, né? Nós temos aí semanalmente milhares de questões do EMAGES, logicamente dividido em um grande número aí de professores,
mas o espelho de correção, ele aponta exatamente a indicação de artigo de lei, do entendimento do STF, do entendimento do STJ, e prova de concurso tem o mesmo espelho de correção que permite ao examinador corrigir um número tão grande de respostas, né? Então, às vezes, nós perdemos de graça, respondemos corretamente, mas não citamos o artigo de lei, não citamos que aquele é o entendimento do STJ e do STF, e com isso perdemos pontos preciosos. Lógico, não é para chutar o entendimento do STJ e do STF, às vezes não sabemos, mas se soubermos, e a gente tem que sempre lembrar, se há um posicionamento, se nós lembramos e se soubermos, a menção vai evitar a perda de pontos aí que podem ser preciosos e decisivos. E eu queria só fazer uma incursão, com certeza esse roteiro aí é importante, né, Adonias, Gabriel, e assim, um detalhe que nós percebemos sempre aí, algumas correções de prova e tal, que às vezes o aluno fazer menção de dispositivo legal não é ficar fazendo transcrição de dispositivo legal. Então o que acontece? Ele vai lá e aproveita o tempo exíguo que ele tem para responder uma questão e ele começa a transcrever adoidado o artigo de lei. Não é isso, gente, é mencionar e fazer um comentário sucinto daquilo ali. Você não ganha nada. Você acha que o examinador vai pontuar porque você foi lá e transcreveu um artigo? Não façam isso, tá ok? Em prova discursiva, em prova de sentença. É só o meu acréscimo aí a respeito do roteiro. Perfeito. E um último ponto para o pessoal lembrar que tem que selecionar o conteúdo que vai trazer para aquela questão. Vocês que estão numa segunda etapa já demonstraram uma boa bagagem de conhecimento jurídico ao passar por um crivo extremamente rigoroso na prova objetiva. Então vocês, no mais das vezes, na maioria das questões, vocês vão ter bastante coisa para mencionar. E vocês têm que fazer essa organização que o Adonias falou, inclusive, por vezes, já que o espaço sugerido é de 2 páginas, né, para resolução, não é um espaço longo, embora não seja também tão curto como em algumas provas, mas vocês não podem gastar espaço com temas que são laterais e não adentrar no âmago da discussão. Então, essa seleção do que vocês vão colocar, e essa organização, né, essa etapa do roteiro que é tão importante, foi muito frisada aqui pelo Adonias e já por nós nas provas de sentenças, vocês têm que ficar muito atentos. Então, voltaremos, pessoal, na sequência com a análise de cada uma das questões discursivas dessa prova do 16º concurso de Juiz Federal Substituto do TRF da 4ª Região. Até logo mais, pessoal.